Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre o meu intercâmbio, sobre a minha experiência na Irlanda. Bem, primeiro de tudo que vocês precisam saber é que a Irlanda não foi nunca o primeiro país que a gente pensou. A gente, na verdade, tinha tudo planejado para ir pro Canadá fazer o nosso intercâmbio em Toronto, mas infelizmente, por causa da documentação, não deu certo. Então a gente teve que ir para a Irlanda. No primeiro ponto, no princípio, eu não queria ir de jeito nenhum, mas eu tava pensando ou Austrália ou até Malta, mas eu não tava muito afim de ir pra Irlanda, embora eu tivesse muitos motivos para querer ficar na Europa. Mas assim, quando a gente chegou, no primeiro dia, eu lembro como se fosse agora. Eu lembro que eu achei estranho, eu pensei, acho que eu não vou gostar daqui, porque assim, a Irlanda é totalmente diferente dos outros países que eu já tinha visitado na Europa. Mas eu fiquei admirada porque eu amei aquele país, que na verdade eu amo aquele país, e só de pensar eu fico mesmo emocionada, porque é um lugar que eu adorei ter morado, tem muitas lembranças boas, tem lembranças ruins também, tristes, mas o país é maravilhoso, as pessoas são incríveis, são maravilhosas e são extremamente educadas. Então assim, se você tá pensando em fazer um intercâmbio e ainda não sabe aonde fazer, eu super indico a Irlanda. Desde que você escolha uma boa agência de intercâmbio e também uma boa escola. As pessoas se preocupam muito com a questão do preço da escola, mas assim, pelo menos a sua primeira escola, escolhe uma escola bacana que vai dar o seu start. Se você aprendendo a falar o inglês, você vai voar ali naquele país. Gente, a minha primeira escola foi assim, foi dessas que é um pouquinho mais cara, não era da budget, mas foi muito bom pra mim, foi muito boa, os professores eram maravilhosos, a dinâmica era ótima, e isso faz toda a diferença, porque tem algumas escolas que é só gramática, e aí você não fala tanto, não tem tanto speaking. Então nessa minha escola era muito assim de falar, tinha muita dinâmica também, a classe, a turma era super legal, isso também vai fazer toda a diferença. E uma coisa que você tem que entender, meu amor, é que você não vai encontrar escola nenhuma nessa Irlandinha que tenha só estrangeiro. Tem brasileiro em tudo quanto é canto. E nas escolas também, a maioria é turma de brasileiro e um ou dois estrangeiros, mas nunca uma classe cheio de que não tenha só brasileiro ou que não tenha só uma nacionalidade. Sempre tá misturado, tá? Então tira isso da sua cabeça, que mesmo que você vai pagar mais, você acha que você não vai ter brasileiro na sua turma. Ah, meu filho, vai ter sim. E uma coisa interessante sobre as escolas aqui é que a impressão que eu tenho é que às vezes o diretor pegou qualquer nativo e colocou dentro da sala de aula. Sério, gente, porque tem professor que chega lá e não sabe nem o que falar, não tem dinâmica nenhuma. Então eu acho que a escola que você escolhe é o que vai fazer o diferencial para você. E aí algumas vezes algumas pessoas me escrevem perguntando, Jaimaima, mas e se eu quero muito fazer um curso só de 3 meses, o que você acha? Eu vou aprender alguma coisa? Assim, eu acho que 3 meses vale a experiência de você estar no país, é mais pra isso, mas pra falar no dia a dia é outra coisa. Eu acho pouquíssimo, até os 6 meses é pouco para você ser mesmo um fluente na língua, conseguir se desenrolar e entender 100%, até só 6 meses é pouco. E todo mundo pergunta, mas e o clima, como é que é? Gente, o clima é nublado. É nublado, é frio, venta muito, mas assim, é um lugar mágico. A Irlanda é um país incrível e todo mundo, eu acho que vai lá é uma coisa ou outra. Ou você ama ou você odeia. Eu tô no time das pessoas que amam a Irlanda. Porque apesar do clima, eu acho que tem tantos pontos positivos que as coisas negativas você não leva tanto em consideração. Tanto que a maioria das pessoas que estão lá não querem mais voltar ou não querem sair de lá, porque realmente vale a pena. Em relação aos irlandeses, eles são extremamente educados, eu acho que é a palavra mais certa para eles. Eles são educados, eles são alegres, eles são muito festivos também, gostam de bagunça, eu acho, assim como a gente, e eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem,
porque aqui em outros países dentro da Europa as pessoas não são assim tão abertas aos estrangeiros, não são tão festivas e também às vezes não entendem o nosso modo. A gente fala com a mão, a gente fala alto, a gente às vezes é espalhafatoso. Então eu acho que na Irlanda a gente é tipo, eles estão entendendo o nosso jeito, então não tem problema. E sobre o país é lindo e eu acho até uma pena que muitas pessoas vão pra lá fazer o intercâmbio e só conhecem os países de fora, não conhecem a Irlanda em si, né? Aqui eles têm a Ryanair, que é a empresa aérea, que é tipo assim, tem passagens aéreas que vocês nem falam, que ninguém nem acredita. É muito barato viajar para os outros países aqui na Europa. Então eu acho que por conta disso, muitas vezes os estudantes acabam indo para todos os lugares, acabam o intercâmbio e não conheceram a Irlanda. Gente, a Irlanda é linda demais, assim. A cidade em si, em Dublin, é uma gracinha, mas quando você sai, você vai ali tipo pra Galway, pra Cork, quando você vai para as outras cidades e você se afasta das grandes coisas, né, das lojas e tudo, e você vê como as pessoas vivem mesmo, assim, você fica muito encantado. Antes da gente se mudar, a gente fez uma trip de uma semana de carro, com toda a nossa mudança, e foi assim, surreal, foi lindo, porque eles têm paisagens incríveis, assim, com mar, com penhasco, com ovelha, com tudo. Então assim, eu super recomendo para você, estudante, que faça a trip também dentro da Irlanda e conheça melhor a cultura de onde você tá morando. Gente, o feijão com arroz do brasileiro é o fish and chips, é a batata frita com peixe do irlandês. Eles adoram, tem batata em tudo. Mas assim, também é a cultura deles e também é uma delícia. E uma das coisas mais importantes é sobre o trabalho. Se você vai pra Irlanda, é saber que tem que estar com a cabeça aberta para todas as oportunidades. Que no primeiro momento você pode não conseguir um emprego na sua área, mas que mais pra frente você pode conseguir. É como eu sempre falo, você com um nível de inglês bom, você consegue mais oportunidades, principalmente na sua área. O seu foco principal é o inglês e depois as outras coisas, assim, lá é muito fácil de você perder o foco, porque tem muita festa, tem muita bebida, tem muita distração, tem muita viagem, então facilmente você pode sair do foco principal, que é porque você foi pra lá, que era pra falar o inglês, e viver uma nova cultura, e só viver a cultura, né, só viver as outras coisas, mas assim, foca primeiro no inglês, que as outras coisas depois vão só se preenchendo. Então lembrando que você pode ir para a Irlanda e tirar o seu visto de 8 meses como estudante e renovar ele por mais 2 vezes. Bem pessoal, esse é só um pouquinho da minha jornada na Irlandinha. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber sobre alguma escola, coloca aí no seu comentário que eu respondo.